A noite estava silenciosa demais para um domingo. Eu me revirava na cama, tentando ignorar o calor sufocante do ventilador quebrado, quando o celular vibrou no criado mudo. 3h17 da manhã. Quem mandaria mensagem a essa hora? Pensei em não olhar, mas o brilho da tela me hipnotizou. Era um número desconhecido, sem nome ou foto de perfil. A mensagem dizia apenas: "Você precisa ver isso." Um link. Deve ser spam, murmurei, esfregando os olhos. Mas algo me fez clicar. O vídeo carregou devagar, como se a internet lutasse contra mim. Primeiro, uma imagem desfocada, depois um som de piano. Uma melodia lenta, triste, que eu nunca tinha ouvido na vida. E então, o ângulo mudou. A tela mostrou um homem sentado em um sofá desbotado, de costas para uma janela com cortinas brancas. Ele estava de perfil, mas não havia dúvidas. Era eu. Não o eu de agora, com 23 anos e cabelo desgrenhado, mas uma versão mais velha, com rugas ao redor dos olhos e uma barba bem aparada. As minhas mãos, deslizavam sobre as teclas de um piano, tocando aquela música que eu não fazia ideia de como começar. "Isso é impossível", sussurrei, sentando-me na cama. Minhas mãos tremiam. Eu mal conseguia tocar "Parabéns pra você" no teclado do colégio. O vídeo durou 47 segundos. Terminou com uma frase escrita em letras brancas sobre um fundo preto: "Você tem 72 horas para entender." Desliguei o celular e o joguei no colchão, como se ele pudesse me queimar. O quarto parecia girar. Olhei para o espelho do armário. Meu reflexo estava pálido, os olhos arregalados. "Alguém está zoando comigo", falei alto, tentando me convencer. Talvez um amigo tivesse editado o vídeo. Mas, como? E por quê? Não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, repassando cada detalhe. Aquele piano, aquela música. Parecia tão real. Até o anel de formatura no meu dedo direito, que eu nunca usei, estava lá, brilhando sob a luz do abajur do vídeo. Às 6h da manhã, decidi agir. Fui até a cozinha, onde meu irmão mais novo, Lucas, preparava café. "Você está acordado desde quando?" Ele perguntou, bocejando. "Não dormi", respondi, secamente. "Lucas, você sabe editar vídeos, né? Tipo, colocar minha cara em outro corpo." Ele riu. "Claro, mas ia precisar de um programa bom." "Por quê?" Mostrei o vídeo. Seus olhos se arregalaram. "Cara, isso é sinistro." "Quem fez isso?" "É o que eu quero saber", murmurei. Voltei para o quarto e analisei o vídeo quadro a quadro. Reparei em detalhes que não tinha notado antes. Uma foto emoldurada na parede atrás do piano, um cachorro golden que nunca tive, um calendário na data 12 de outubro de 2035, 12 anos no futuro, e um papel amarrotado no chão com o que parecia ser uma partitura. Tentei ampliar a imagem, mas a qualidade era ruim. Mesmo assim, copiei os símbolos musicais em um caderno. Talvez fosse uma pista. À tarde, fui até uma loja de instrumentos e aluguei um piano elétrico. O vendedor me olhou estranho quando disse que queria aprender urgente. "Urgente?" Ele repetiu, erguendo uma sobrancelha. "É. Uma aposta", menti. Naquela noite, tentei reproduzir a melodia do vídeo. Meus dedos tropeçavam nas teclas. Frustrado, joguei a cabeça para trás e gritei: "Que porra é essa que está acontecendo?" Como resposta, o celular tocou novamente. Outro vídeo. Dessa vez, a cena era diferente. Eu estava em uma sala escura, segurando um envelope amarelado. Minha voz, ou sua voz, sussurrava: "Eles estão mentindo para você." E então, a pergunta que não sairia da minha cabeça: quem é eles? A luz da manhã entrou pela janela do meu quarto, mas eu já estava acordado havia horas. O segundo vídeo não saía da minha cabeça. "Eles estão mentindo para você." Quem era eles? Meus pais. Meu irmão. Alguém da escola. Na noite anterior, após assistir ao vídeo da Casa Sombria, decidi agir. Anotei o endereço que aparecia brevemente em um close: Rua das Acácias 412. Era um sobrado abandonado no centro da cidade, perto de onde minha avó morava antes de falecer. Coincidência? Não acredito em coincidências desde que recebi o primeiro vídeo. "Você tá pirando, cara", Lucas disse quando contei meu plano de ir até lá. "E se for uma armadilha? E se for a única pista que tenho?" Rebati, enfiando uma lanterna no bolso. Ele revirou os olhos, mas acabou concordando em me acompanhar. "Só porque você é péssimo em mentir", ele disse.
A Rua das Acácias era um contraste entre prédios modernos e casarões decadentes. O número 412 estava em uma esquina, atrás de uma cerca de ferro enferrujada. A placa "Vende-se" pendia torta, e as janelas do sobrado estavam quebradas, como olhos vazios. Parece cena de filme de terror, Lucas sussurrou, segurando uma pedra como se fosse uma arma. Desde quando você é tão medroso? Provoquei, mas minha voz também tremia. Entramos pelo portão rangente. O jardim estava tomado por ervas daninhas, e o cheiro de mofo pairava no ar. Na varanda, uma porta de madeira carcomida bloqueava a entrada. Vai abrir isso? Lucas perguntou. Não sei. Talvez tenha um porão. Foi então que notei algo estranho. A fechadura estava nova, brilhante, totalmente fora de lugar naquela porta podre. Alguém tinha estado ali recentemente. Lucas, olha isso. Apontei, e ele se aproximou. Isso é recente. Quem faria isso? Não respondi. Usei a lanterna para iluminar a fechadura e, para minha surpresa, a porta se abriu com um clique. Não estava trancada. Dentro da casa, o ar era denso, mas havia algo diferente. O chão estava limpo, como se alguém tivesse varrido recentemente. Seguimos por um corredor estreito até uma sala ampla, onde um baú de couro marrom estava aberto no centro, como se me esperasse. Isso é muito estranho, Lucas murmurou. Dentro do baú, encontrei fotos minhas criança, em poses que eu não lembrava ter posado. Em uma delas, estava com uma mulher que não era minha mãe, mas que usava o mesmo colar de prata que ela sempre usava. 2 cartas escritas à mão, com a caligrafia dela. A primeira começava com "Querido André". 3. Um diário com capa de couro, onde datas futuras estavam anotadas. 23 de setembro de 2024. Ele vai ao sobrado. Preciso garantir que os vídeos sejam entregues. Quem é André? Lucas perguntou, lendo por cima do meu ombro. Não faço ideia. Menti. Sabia que meu pai se chamava Carlos. Ou pelo menos era o que eu achava. Folheei o diário com mãos trêmulas. Havia páginas e páginas sobre um projeto chamado Cronos, mencionando transferência de memórias e vínculo temporal. Em uma entrada, minha mãe escrevia: se algo der errado, os vídeos serão a única forma de ele descobrir a verdade sobre nós dois. Nós dois. Lucas franziu a testa. Sua mãe e quem? Antes que eu respondesse, um barulho vindo do andar de cima nos fez congelar. Passos. Alguém estava na casa. Vamos sair daqui, Lucas sussurrou, agarrando meu braço. Não. Preciso ver quem é, insisti, mas ele já estava me puxando porta fora. De volta ao quarto, examinei as cartas. A maioria era para André, falando de um amor proibido e de um experimento perigoso. Uma delas dizia: se você contar a verdade, eles nos matarão. Quem é esse cara? Lucas perguntou, sentado na beira da cama. Não sei, mas acho que ele é. Respirei fundo, meu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo celular. Outro vídeo. Dessa vez, a cena era diferente. Eu estava em um laboratório branco, cercado por telas e equipamentos. Uma mulher mais velha, que reconheci como minha avó, dizia: o projeto Cronos não pode parar, mesmo que isso custe a ele. Então, a frase final: você não é quem pensa que é. Naquela noite, liguei para minha tia Vera, irmã da minha mãe. Ela atendeu no terceiro toque. Tia, preciso te perguntar uma coisa, sobre a mamãe. Claro, querido. O que foi? Hesitei. Você conheceu alguém chamado André? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Quem te contou sobre ele? Sua voz saiu mais grave. Isso importa. Escute, Pedro. Sua mãe teve um passado complicado. Ela trabalhava em um projeto sigiloso antes de você nascer. André era um colega. Eles se envolveram, mas ele sumiu antes de você completar 1 ano. E meu pai? O Carlos, ele sabe? Carlos é um bom homem. Ele criou você como filho. Não estrague isso. Desliguei, mais confuso do que antes. Lucas, que ouvirá a conversa pelo viva voz, resumiu. Então você tem 2 pais. Um que te criou e outro que, sei lá, sumiu? E minha mãe escondeu isso a vida toda. Completei, encarando as fotos no baú. Na foto com o homem misterioso, André, ele usava um relógio de pulso peculiar, um modelo antigo da marca Cronos, com detalhes em ouro. O mesmo nome do projeto. Isso não é coincidência, Lucas disse, pegando a foto. Acho que você devia procurar esse laboratório do vídeo. Como? Não sei nem onde fica. Disse.
Ele pausou, pensativo. E se os vídeos te levarem lá? Tipo, se você seguir as pistas que eles mostram, você tá sugerindo que eu confie em vídeos do meu futuro? Ri, nervoso. Você tem alternativa? Não respondi. Sabia que ele estava certo. Na manhã seguinte, decidi voltar à casa do sobrado. Sozinho. Dessa vez, encontrei algo novo. Um envelope marrom preso à porta, com meu nome escrito em letras recortadas de jornal. Dentro, havia uma chave USB e um bilhete. Assista. Entenda. Cronologia é essencial. Pluguei a USB no laptop. Um arquivo de vídeo abriu, mostrando meu eu futuro em uma sala de aula, ensinando física quântica para adolescentes. No canto esquerdo da tela, uma data, 2035. O que isso significa? Perguntei ao vazio. E então, como resposta, outro vídeo chegou ao meu celular. Dessa vez, era eu, mais velho, segurando um quadro negro com equações complexas. A legenda dizia: o tempo não é linear. Você vai aprender. A chave USB que encontrei no sobrado pesava mais do que deveria. Enquanto ligava o laptop na mesa da cozinha, minha mente girava entre perguntas. O que havia naquele vídeo da sala de aula? Por que meu eu do futuro ensinava física quântica? E, principalmente, o que minha mãe tinha a ver com tudo isso? Você tá seguro disso? Lucas perguntou, mastigando uma torrada. E se for um vírus? Se for, já era, respondi, clicando no arquivo. O vídeo começou com uma sala de aula moderna, paredes brancas e alunos sentados em mesas circulares. Eu, mais velho, escrevi equações no quadro. O tempo não é uma linha, mas um ciclo. Tudo o que acontece, já aconteceu. Isso é, você? Lucas arregalou os olhos. Aparentemente. A gravação avançou. Os alunos faziam perguntas sobre viagens temporais não lineares, e meu eu futuro respondia com termos que eu mal entendia. A consciência é a chave. Ela pode se conectar com outras versões de si mesma através de dados criptografados. Foi então que reparei em algo, um símbolo no canto do quadro. Era o mesmo do relógio Cronos que André usava na foto. Lucas, dá uma olhada nisso. Apontei para a tela. Esse logo. Ele aproximou o rosto. Parece uma empresa. Cronos. Não é o nome do projeto da sua mãe? Assenti, lembrando do diário. Projeto Cronos. Fase 3 concluída. Os testes com memórias fragmentadas foram bem-sucedidos. Underline, 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 underline. Naquela tarde, decidi confrontar meu pai. Encontrei-o no jardim, regando as plantas como sempre fazia às quartas. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ele desligou a mangueira e me encarou, os olhos cansados. Claro, filho. Você sabia que a mamãe trabalhava em um projeto chamado Cronos? Seu rosto empalideceu. Por um segundo, achei que ele fosse desmaiar. Quem te contou isso? Sua voz saiu rouca. Isso importa. Repeti a pergunta que fizera a tia Vera. Ele suspirou, sentando-se em um banco de pedra. Sua mãe, ela era brilhante, Pedro. Trabalhava com inteligência artificial e teoria quântica. O projeto Cronos era sobre armazenar memórias em uma rede neural. E André? Soltei o nome abruptamente. Seus punhos se fecharam. André era um colega dela. Eles se envolveram. Mas isso foi antes de você nascer. E por que ninguém me contou? Porque ela pediu. Ele explodiu, levantando-se. Ela tinha medo de que você descobrisse a verdade E o quê? Gritei, perdendo a paciência. E se tornasse como eles. Ele cuspiu as palavras, como se doessem dor. Os cientistas do Cronos. Eles não eram normais, Pedro. Mexiam com coisas perigosas. Naquela noite, revirei o baú novamente. As cartas da minha mãe para André eram mais íntimas do que eu imaginava. Em uma delas, ela escrevia: André, se você estiver lendo isso, é porque algo deu errado. O experimento com Pedro foi um sucesso, mas não posso deixar que saibam a verdade. Ele não é só seu filho. Ele é a prova de que o Cronos funciona. Suas memórias estão nele. Proteja-o. Experimento. Sussurrei, sentindo um arrepio. Eu sou um experimento. Lucas, que lia por cima do meu ombro, engoliu em seco. Cara, isso tá ficando pesado. Você acha que, hesitei, que eu tenho as memórias do André. Por isso os vídeos me mostram coisas que ainda não aconteceram.
Faz sentido. Se o Cronos transferiu as memórias dele para você. Não deixei ele terminar. Liguei o laptop e abri o vídeo do laboratório branco. Congelei a imagem no rosto da minha avó. Ela usava um crachá com o logo Cronos. Ela também estava envolvida, murmurei. Na manhã seguinte, fui até a biblioteca municipal e pesquisei Projeto Cronos. Nada apareceu em sites comuns, mas em um fórum obscuro de teorias da conspiração, encontrei um post de 2015. Alguém já ouviu falar do Cronos? Dizem que era uma empresa que desenvolvia inteligência artificial para transferência de consciência. Sumiram do mapa depois de um incêndio no laboratório central. Coincidência? Acho que não. O post tinha uma foto anexa, uma placa enferrujada com o logo Cronos, coberta de fuligem. Mostrei a Lucas. Isso parece o fim do mundo, ele comentou. Ou o começo, respondi, salvando a imagem. Underline, 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 underline. Naquela noite, recebi outro vídeo. Dessa vez, estava em um hospital, segurando um bebê. A legenda dizia: você não nasceu. Você foi projetado. Projetado. Lucas repetiu, pálido. Como assim? Antes que eu respondesse, o celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e uma voz robótica disse: Pedro, você precisa vir ao laboratório Cronos. Agora. Quem é você? Gritei, mas a ligação caiu. Underline, 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 underline. Corremos até o endereço do fórum, uma área industrial abandonada na periferia. O prédio do Cronos estava isolado por tapumes, mas a porta dos fundos estava arrombada. Isso é loucura, Lucas sussurrou, entrando atrás de mim. O interior era uma mistura de escritórios destruídos e laboratórios destruídos. Havia equipamentos queimados e papéis espalhados pelo chão. No centro de uma sala grande, um cilindro de vidro enorme, como uma cápsula, estava rachado. Isso parece... Lucas começou. Uma máquina de transferência de memórias. Completei, lembrando do diário da minha mãe. Foi então que ouvimos passos. Uma figura emergiu das sombras. Um homem de cabelos grisalhos e óculos escuros, usando um relógio Cronos. André, sussurrei. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você demorou, Pedro. Sua mãe tentou proteger você, mas o tempo está se fechando. Do que você está falando? Você não é apenas o filho dela. Você é a cópia perfeita de um experimento. Ela implantou minhas memórias em você para que eu sobrevivesse ao incêndio. Cópia. Lucas repetiu, confuso. Sim, André disse, aproximando-se. E agora, Pedro, você precisa escolher, continuar sendo você mesmo, ou se tornar quem você realmente é. Antes que eu respondesse, uma explosão sacudiu o prédio. A explosão jogou Lucas e eu contra uma parede. O ar estava quente e cheio de fumaça, e o grito de André se perdeu no barulho ensurdecedor. Quando abri os olhos, vi vigas de metal retorcido caindo do teto. Corre! Lucas me puxou pelo braço, mas meus pés pareciam presos ao chão. André estava caído perto da cápsula de vidro, sangrando de um corte na testa. Pedro, ele arfou, estendendo a mão suja de fuligem. Você não entende. O Cronos não era só sobre memórias, era sobre sobrevivência. Outra explosão. Parte do teto desabou, bloqueando a saída. Esquece ele! Lucas gritou, me arrastando para uma porta lateral. Corremos por corredores escuros, guiados apenas pela luz das janelas quebradas. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. O que aconteceu com o laboratório? Perguntei, sem fôlego. Incêndio criminoso. Lucas respondeu, ofegante. Lembra do fórum? Alguém destruiu o Cronos de propósito. Paramos em uma sala menor, onde prateleiras com frascos quebrados e papéis queimados indicavam que ali era a antiga área de armazenamento. Precisamos sair daqui, Lucas disse, tentando abrir uma janela. Mas algo me fez parar. No chão, sob escombros, havia um caderno com capa azul. Reconheci a letra da minha mãe imediatamente. Pedro, vem. Lucas insistiu. Ignorei-o. Abri o caderno e li a primeira página. Se você encontrou isso, significa que o pior aconteceu. Pedro, você não é um erro. Você é a chave para salvarmos todos. Chave. Murmurei, folheando as páginas.
Era um diário de bordo do Projeto Cronos. Minha mãe detalhava experimentos com transferência de consciência entre linhas temporais. Em uma entrada, ela escrevia: Hoje, implantamos as primeiras memórias de André no embrião. Se funcionar, Pedro será a primeira criança com acesso a múltiplas realidades. Mas o risco é alto, e eles estão nos vigiando. Eles quem? Lucas perguntou, lendo por cima do meu ombro. Antes que eu respondesse, outro vídeo chegou ao meu celular. Dessa vez, a cena era caótica. Eu estava em uma sala de operações, cercado por telas que mostravam várias versões de mim mesmo em diferentes momentos da vida. Uma voz robótica dizia: erro de sincronização detectado. Reiniciando linha temporal em 3, 2, 1. E então, tudo ficou preto. Saímos do laboratório minutos antes de o prédio desabar completamente. A polícia chegou, mas não havia ninguém para interrogar. André havia sumido. Naquela noite, escondidos no porão da casa de Lucas, analisamos o diário. Sua mãe menciona eles várias vezes, Lucas disse, folheando as páginas. Quem seriam? Talvez a mesma gente que destruiu o laboratório, respondi, exausto. E que enviou os vídeos. Ou talvez, Lucas pausou, hesitante, seja você mesmo. Do futuro. O quê? Pensa bem. Os vídeos sempre chegam depois de você descobrir algo importante. E se o eu futuro está tentando te guiar, ou te testar? A ideia me deixou enjoado. Underline, 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 underline. Na manhã seguinte, recebi uma nova mensagem de André. Você não pode confiar nele. Cronos não era sobre salvar vidas, era sobre controle. Sua mãe descobriu tarde demais. Ele tá falando do projeto? Lucas perguntou. Ou de mim, respondi, lembrando do vídeo com as múltiplas versões de mim mesmo. Decidi visitar a tumba da minha mãe. Talvez ela tivesse deixado algo lá. O cemitério estava vazio, exceto por um homem de terno preto sentado em um banco próximo. Ele usava um relógio Cronos. Quem é você? Perguntei, segurando o caderno azul como um escudo. Ele se levantou, sorrindo friamente. Você não vai encontrar respostas aqui, Pedro. Sua mãe enterrou a verdade bem mais fundo. O que você quer dizer? Ele jogou um envelope no chão e saiu andando. Dentro dele, havia uma foto minha criança, com André e minha mãe, e um papel com coordenadas geográficas. Isso é, no meio do nada, Lucas disse, olhando o mapa no celular. Vamos descobrir, respondi, decidido. Underline, 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 underline. Dirigimos por horas até uma área rural isolada. As coordenadas levavam a uma cabana abandonada, cercada por árvores altas. Parece lugar de filme de terror, Lucas comentou, segurando uma lanterna. Dentro da cabana, encontramos uma sala secreta atrás de uma estante. Na parede, havia um mural com fotos de mim em diferentes idades, recortes de jornal sobre o incêndio do Cronos e um mapa-mundi com alfinetes vermelhos. Isso é um dossiê, Lucas sussurrou. Alguém está te monitorando há anos. No centro da sala, uma caixa de metal com um cadeado digital. A senha era a data do meu aniversário. Dentro, encontrei um HD externo com logo Cronos. 2. Um bilhete da minha mãe. Se você está lendo isso, significa que o projeto falhou. Confie em André, ou em você mesmo. 3. Uma foto de Carlos, meu pai adotivo, com um X vermelho sobre seu rosto. Por que o X? Lucas perguntou, confuso. Antes que eu respondesse, o celular tocou. Outro vídeo. Dessa vez, era eu, mais velho, em uma sala de reuniões, confrontando um homem de costas. Você não é meu pai, minha voz futura dizia. Você só me criou para me usar no projeto. A câmera focou o rosto do homem. Era Carlos. O silêncio no carro era cortante. Lucas dirigia, mas eu mal percebia a estrada. A imagem de Carlos com um X vermelho na foto me assombrava. Ele sabia? Ele sempre soube. Você acha que ele está envolvido com o Cronos? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Não sei, respondi, apertando o HD externo contra o peito. Mas vamos descobrir. Chegamos em casa ao anoitecer. A porta da sala estava entreaberta. Carlos estava lá, sentado no sofá, segurando o HD que eu tinha na mão minutos antes. Onde você encontrou isso?
Sua voz estava calma, mas os olhos brilhavam com uma fúria contida. No meio do mato, em uma cabana cheia de fotos minhas, Lucas respondeu antes que eu pudesse falar. Quem é você, afinal? Carlos se levantou, e por um segundo, pareceu mais alto, mais ameaçador. Eu sou o homem que te criou, Pedro. O homem que te protegeu deles. Deles quem? Gritei. Dos cientistas do Cronos. Dos verdadeiros monstros. Ele jogou o HD na mesa e ligou a TV. Para minha surpresa, um vídeo começou a rodar. Era minha mãe, mais jovem, em um laboratório. Se você está vendo isso, Carlos, significa que falhei. Pedro não pode saber a verdade até completar 23 anos. Ele é a única esperança de parar o projeto. O que ela quis dizer com isso? Perguntei, a voz falhando. Carlos suspirou. Sua mãe não morreu em um acidente, Pedro. Ela se sacrificou para destruir o Cronos. Mas antes, implantou em você uma cópia das memórias de André. Você é a única pessoa capaz de acessar múltiplas linhas temporais. Por quê? Porque o Cronos não era sobre salvar vidas, era sobre controlar o tempo. Eles queriam criar uma raça de humanos com acesso a todas as realidades. Você é especial. Naquela noite, decidi assistir ao conteúdo do HD. Lucas e Carlos me observavam em silêncio. O primeiro arquivo era um vídeo de minha mãe, gravado dias antes de sua morte. Pedro, se você está vendo isso, significa que Carlos não conseguiu te proteger. O Cronos não está destruído. Eles estão usando você, filho. Confie em André, ou em você mesmo. Mas nunca, nunca confie em mim. O que isso significa? Lucas perguntou, confuso. Antes que eu respondesse, outro vídeo começou. Dessa vez, era eu, mais velho, em uma sala com duas portas, uma vermelha e uma azul. Minha voz futura dizia: escolha uma porta. Uma te leva à verdade. A outra, ao fim de tudo. Isso é uma armadilha, Carlos rosnou. Eles estão tentando te dividir. Quem é eles? Insisti. A mesma gente que matou sua mãe. A mesma que quer usar o Cronos para dominar o mundo. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de André. Venha ao laboratório abandonado. Sozinho. É a única forma de salvar Lucas. Não vai, Carlos ordenou. É uma cilada. Como você sabe? Desafiei. Ele desviou o olhar. Por quê? Eu trabalho para eles. Sempre trabalhei. A confissão me atingiu como um soco. Lucas arregalou os olhos. Você traiu a mamãe? Minha voz saiu como um sussurro. Eu a amava. Ele explodiu. Mas ela estava disposta a te sacrificar pelo projeto. Eu só queria te proteger. Sai de casa sem dizer mais nada. O laboratório estava mais destruído do que antes. André me esperava perto da cápsula de vidro. Você veio. Ele sorriu. Sabia que viria. Onde está Lucas? Exigi. Seguro. Por enquanto. Ele apertou um botão no relógio Cronos, e uma tela holográfica surgiu. Lucas estava preso em uma sala branca, cercado por homens de terno preto. Solte ele. Primeiro, você precisa escolher, André disse, apontando para as duas portas do vídeo anterior. Vermelha ou azul, Pedro? Não sei o que significam. A vermelha revela a verdade sobre sua mãe. A azul apaga você da existência. Respirei fundo e abri a porta vermelha. A sala estava escura, mas reconheci a voz imediatamente. Pedro, meu amor. Era minha mãe, viva, sentada em uma cadeira. Você não morreu? Claro que não, ela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Eu me escondi para proteger você. O Cronos era uma ameaça, mas agora é necessário. O quê? Você precisa se fundir com as outras versões de si mesmo. É a única forma de salvar o tempo. Não! Gritei, recuando. Isso é loucura. É o seu destino, André disse, surgindo atrás de mim. Você é a chave, Pedro. Sempre foi. Corri para a porta azul, mas era tarde demais. A sala começou a desmoronar. Parem! Uma voz familiar berrou. Era Carlos, segurando uma arma. Ele atirou em André, que caiu no chão, sangrando. Você não vai machucá-lo, Carlos rosnou, apontando a arma para mim. Pai! Murmurei, em choque. Desculpe, filho, ele disse, e puxou o gatilho. Acordei no hospital, com Lucas ao meu lado. O que aconteceu? Perguntei, grogue.
Carlos te salvou, ele respondeu, com lágrimas nos olhos. Ele se entregou aos homens do Cronos para te proteger. E minha mãe? Lucas hesitou. Ela sumiu. Assim como André. Tentei me levantar, mas uma dor aguda no peito me paralisou. Olhei para baixo e vi um relógio Cronos no meu pulso. Quando Carlos colocou nele antes de morrer, Lucas sussurrou. Ele disse que você precisaria. Naquela noite, sozinho no quarto, abri o último vídeo enviado ao meu celular. Era eu, mais velho, em uma praia deserta. Você fez a escolha certa, Pedro. Mas a guerra pelo tempo só está começando. A tela escureceu, e uma frase final apareceu. A verdade nunca é só uma. Então, o relógio em meu pulso começou a brilhar, revelando um símbolo oculto. Enquanto observo o símbolo, outra versão de mim entra no quarto, segurando um celular com a mesma mensagem: você precisa ver isso.